Fala galera, James Nara aqui para falar pelo Futebol na Fronteira e vamos falar sobre o Yarley. Conhece o Yarley? Pedro Yarley, baita jogador, uma carreira longeva, com 20 anos de carreira, um jogador muito bom, não só nacionalmente como no exterior. E ele jogou por muitos clubes no Brasil, como Internacional. Para quem não lembra, ele que ganhou Libertadores e Mundial de Clubes pelo Internacional, camisa 10 na época, importante, jogando com Fernandão, Rafael Sobis. Então ele foi importante, principalmente também no Mundial de Clubes, onde ele deu o passe para o Gabiru fazer o gol contra o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho em 2006, dando o primeiro e até então, até hoje, o único título mundial do time colorado. Então aí, Yarley fazendo história, sendo importante para um clube grande do Brasil, entre outros clubes que ele certamente foi importante. E a gente vai estar falando sobre isso aqui, explicando como ele foi importante para alguns clubes também. Mas claro, ele jogou no Internacional, porém o que importa aqui no Futebol na Fronteira não é só que ele jogou no Internacional, no Ceará, no Goiás, no Corinthians, ele tem 20 anos de carreira, que ele começou e terminou a carreira pelo Ferroviário do Ceará, ou que ele jogou pelo Real Madrid Caxias, não importa nada disso. O que importa é que ele jogou no Boca Juniors, galera. O cara jogou no Boca Juniors e foi camisa 10 da equipe dos argentinos. Ele vestiu a camisa 10 de ninguém menos que o Maradona. Então, um brasileiro vestindo a camisa 10 do Maradona. Então é muita história. A gente tem que falar sobre isso aqui. Uma curiosidade bacana de um brasileiro que não só jogou no futebol argentino, que é difícil de se ver, porém também, além disso, jogou e foi o camisa 10 do Boca Juniors. Fala sério. Então, Yarley aí para vocês, então, jogando pelo Boca Juniors. Detalhe também que ele jogou pelo Dorados do México, o Dorados Sinaloa. Para quem não conhece, é um clube mexicano que já jogou na primeira divisão da série do mexicano, fica oscilando entre primeira e segunda. Ele ficou com um certo destaque recentemente, muito porque o Maradona, antes de falecer, ele havia treinado o time do Dorados lá no México, e isso virou série, para quem não sabe, então dá uma pesquisada lá no Netflix, que também tem a série documentada do Maradona quando ele treinou o Dourados. Eu assisti, muito bacana, gostei bastante. E vale a pena assistir para quem gosta de documentário de futebol, de esporte em geral, ver o Maradona ali no seu, digamos que íntimo com os jogadores, com os seus filhos, seus pupilos, porque ele demonstrou bastante essa paternidade ali com os jogadores do Dourados e eles se sentiram assim, de uma certa maneira, filhos dele, porque realmente havia uma conexão muito bacana. Então um time também bacana do Dourados, onde o Yarley jogou, que teve o Maradona como técnico, que também tem uma história bacana. Tem o Guardiola que jogou pelo Dourados, o Louco Abreu jogou, na verdade o Louco Abreu jogou junto com o Guardiola no Dourados, então tem uma história bacana aí do Dourados com brasileiros, com o Maradona, tem essa ligação, então vale a pena você assistir. Sem quem gosta de ver, vale a pena assistir o documentário na Netflix. É Maradona no México, o nome é Maradona no México, onde tem o Maradona no Dourados sendo treinador, até para você saber qual foi o clube que o Yarley também jogou lá no México, beleza? Então, antes de mais nada, pedir para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem no canal aqui do YouTube. Então, se inscreva, tem um botão abaixo vermelho, se inscreva no canal. Tem um sininho logo após que você se inscrever para você ter todas as notificações do canal. Sempre que surgir conteúdo novo, você vai ser o primeiro a saber. Também não se esqueça de se inscrever, de seguir, na verdade, a página do Facebook, do Instagram, do Twitter, do TikTok, o Kuai, o Spotify também, tudo lá. Todas as plataformas mediáticas vai estar o link abaixo na descrição. De qualquer forma também, você pode ir lá na plataforma específica, colocar o nome Futebol, ali na fronteira você vai achar eventualmente a nossa página, nossa página, o nosso perfil naquela mídia específica, beleza? Bom, seguinte, o Yarley jogou, como eu falei, no Boca Juniors e no Dourados, que isso aqui fazem parte do nosso nicho. Mas o Yarley tem uma história muito bacana porque ele teve destaque jogando pelo Paysandu. O Paysandu fez uma boa temporada de Libertadores, pois é, o Paysandu jogou Libertadores em alguma época. E o Yarley fez o gol que deu a vitória para o Paysandu contra o Boca na Bomboneira. E isso fez um alarme, foi um destaque gigante, porque o Paysandu vencer, qualquer brasileiro vencendo o Boca na Bomboneira já é grande coisa. O Paysandu vencendo com dois jogadores a menos na época e o Yarley fazendo o gol da vitória de 1-0 foi um baita de um destaque. O Boca conseguiu eventualmente passar de fase, porque jogou lá em Belém, na casa do Paysandu, e venceu
passando de fase para as quartas de finais. Porém, ainda assim, naquela partida de volta, quando perderam o jogo para o Boca, o Yarley conseguiu ainda desempenhar um bom papel ali, tendo uma boa participação, uma boa partida individual, ao menos. Porém, foi eliminado. E aí, isso ficou no imaginário do técnico lendário, o Mister Libertadores, Carlo Bianchi, técnico do Boca. E aí ele decidiu pedir para a direção do Boca que tentassem contratar o jogador. Na época, o Paysandu tinha um contrato, tinha um vínculo com o jogador, porém havia uma cláusula que se ele fosse contratado por um clube do exterior, qualquer parte do exterior, ele poderia sair. E foi o caso. Então ele foi contratado pelo Boca e aí foi jogar no Boca. Ele jogou pouco tempo, na verdade, no Boca, foram apenas uma temporada. Jogou de 2003, julho de 2003 até julho de 2004, então foi basicamente no mesmo ano. No ano em que ele venceu o Boca, naquele mesmo ano, na metade do ano, ele foi jogar no Boca Juniors devido a essa participação impressionante que ele teve contra o Boca, na casa do Boca. Aí o Yarley jogando pelo Boca teve grande destaque, ele venceu a Apertura 2003 e também o Mundial 2003. A Apertura, no caso, é o Campeonato Argentino, e o Mundial ele venceu porque o Boca na época havia vencido a Libertadores. Então o Paysandu também perdeu para ninguém menos que o atual campeão na época da Libertadores. Aí depois da vitória da Libertadores foi para o Mundial e Yarley ajudou o Boca a vencer o Mundial jogando bem, ganhando o seu primeiro Mundial e tendo uma conquista junto com o Boca. Então tendo um vínculo ali historicamente com o Boca, que é o Mundial, um título muito importante para clubes como o nossos, dos sul-americanos, certamente para o Boca também não é diferente. Então o Yarley como camisa 10 vencendo o Mundial pelo Boca. O Yarley sendo importante e tem momentos muito bacanas dele pelo Boca, por exemplo, quando ele jogou o Super Clássico que era o Boca e River Plate no Monumental de Nunes. Então ele fazendo uma baita partida contra o River Plate. Porém tem um detalhe importante que eu tenho aqui, que eu peguei sobre ele, pessoal falando sobre como ele ele digeriu toda essa passagem pelo Boca. Por exemplo, ele falando que vestir a camisa do Boca era uma coisa diferente, era você ter um carinho diferente que o clube tem por você. Você jogar no Boca, na Bombonera lotada, ter toda aquela torcida lá, Slaizincha, como o pessoal fala lá, e você vê todo mundo ali naquela pressão. Então é um movimento diferente, a torcida ela é diferente, e para ele isso foi muito sedutor. Então, e na verdade acho que qualquer um teria esse desejo, que você jogar no Boca, imagina como que deveria ser. A, a, você contra já é uma coisa assim que mexe, imagina você a favor, como deve ser o sentimento que te impulsiona a querer jogar mais e mais pela torcida. Certamente deve ser uma coisa muito louca que o Yarley deve ter sentido. Muito bacana ter um brasileiro que jogou pelo Boca Juniors e teve essa história. O Yarley, quando jogou, na verdade, pelo Boca, ele não tinha a pretensão de vestir a camisa 10. Ele não sabia que ele vestia a camisa 10. O Carlos Bianchi decidiu colocar ele como camisa 10 porque, na época, o próprio Yarley havia falado, e na época isso foi o que aconteceu de fato. O Riquelme não tinha mais vínculo com o Boca. Ele foi contratado pelo Villarreal. E aí ele saiu, ficou o Tevez, Schelotto, entre outros jogadores. O Tevez era muito novo, acabava de subir da base, praticamente. E o Schelotto, ele tinha uma marca mais registrada com o número 7. Ele já era vinculado com o número 7. Então mudar ele para 10, só por mudar, para ter o craque do time com a 10, não seria bem uma baita jogada. Então, contrataram o Yarley, na época precisava de reforços. O Bianchi lembrou bem, com carinho do Yarley, contratou ele. E assim que ele foi ver quem seria o 10, ele decidiu colocar o Yarley, porque ele viu que o Yarley jogou muito bem na Bombonera, vencendo com todos aqueles percalços, e ainda assim não fez grandes. Não sentiu pressão. Coisa que ele imaginava que outros jogadores, usando a 10 de Maradona, sentiram a pressão, e o Yarley não sentiu, e por isso o Yarley foi o camisa 10 do Boca. O Yarley ficou surpreso, mas também honrado, certamente, vestir a camisa do Maradona. E tem um detalhe muito bacana aqui também do Yarley como jogador do Boca, que, como eu falei, teve o duelo entre o Boca Juniors e o River Plate. E nesse duelo, o grupo de líderes do Boca se juntou com o Yarley para falar com ele sobre esse detalhe. Por exemplo, que no caso falou, olha, você veio para cá, você é o camisa 10, então agora você se vira, agora vai contigo, não tem ninguém para te ajudar,
os jogadores importantes que estavam lá, o Tevez, o Esqueloto, eles estavam machucados, então era só o Yarley de destaque ali para fazer alguma coisa. E aí, como o Yarley era o único ali, era o camisa 10, chegou lideranças como a Bonzanieri, que era o goleiro, o Caccini, o Chiavi, o Canha, pegaram, fizeram uma reunião com o Yarley e falaram, olha, agora é com você, se vira aí, brasileiro, agora você veste a camisa do Maradona, você veste a 10, agora é contigo, faz alguma graça aí, você fez a graça com a gente lá na Boca, na Bomboneira pelo Paysandu, agora vai ter que fazer uma coisa pela gente também. A gente não pode perder esse jogo contra o River nem, de jeito nenhum. É um clássico que a gente não pode perder. Você vai ter que fazer alguma coisa. E aí, nesse partida, depois, ele teve a partida depois da reunião, e ele jogou muito bem. Ele, na verdade, foi uma das melhores atuações dele pelo Boca. Ele cresceu muito no clássico, e, na verdade, esse jogo foi um divisor de águas que ele teve na passagem pelo Boca. Ele foi muito bem, foi uma vitória de 2-0 para o Boca. Nessa vitória ele fez um gol, e foi um belo gol vindo da esquerda, do lado esquerdo do campo, descendo em diagonal para a pequena área. Aí ele driblou dois jogadores, tirou dois jogadores da jogada e bateu pro gol no canto onde o goleiro não esperava que ele fosse bater, porque o jogador estava bloqueando meio que a visão ali da onde a bola sairia do pé do Yarley. Então foi um belo de um gol, uma boa jogada, um bom jogo do Yarley no geral. Se você consegue pegar VTs aí no YouTube, entre outras, além de melhores momentos também, você consegue ver como o Yarley jogou bem essa partida contra o River Plate. O Yarley, ele fez essa partida e depois da partida foi curioso porque os torcedores falaram que era como se ele tivesse sido, foi uma reencarnação do Maradona, que o Yarley era o Pelé, era o irmão do Pelé, e falando um monte de coisa sobre ele, porque realmente ele fez uma partidaça, só faltou chover, o cara fez o mil e um milhões ali, o cara foi muito bem, e jogando muito, muito bem. Não sentiu pressão de forma alguma, na verdade, usou tudo aquilo a seu favor e fez uma baita partida contra o River Plate, na casa do River Plate. O Yarley, que jogou apenas uma temporada, na verdade, e aí por que ele jogou apenas uma temporada? Fica essas vezes perguntas. O Yarley, em entrevista, ele havia mencionado que ele queria 3 anos de contrato, e não haveria aumento salarial e nenhum problema em relação a isso. Porém, havia propostas melhores para ele na época. Digo assim, haviam propostas, por exemplo, do México, da Espanha e até do Brasil. Ele decidiu ir por uma outra liga, no final das contas, ele pensou, repensou, e ele estava muito bem. Camisa 10, campeão mundial, campeão argentino, bem como no decisão de clássico. Então ele estava por cima e decidiu sair por cima. Então quando ele teve a oportunidade, por exemplo, de jogar no México, onde era uma liga que na época tinha, e hoje se mantém assim também, havia um poderio financeiro alto, em termos de finanças era muito bom o campeonato. Ele também tinha amigos por lá, ele já havia também falado isso em entrevista, da situação de amigos, entre outras coisas, do campeonato mexicano. Ele decidiu jogar pelo campeonato mexicano. E foi para lá jogar no Dourados de Sinaloa, jogou por lá, foi camisa 10, também sendo destaque, jogando na primeira divisão no Dourados de Sinaloa. E continuou mantendo essa boa fase no exterior. Então ele jogou de 2013 a 2004 pelo Boca, foi para o Sinaloa, devido a essa decisão de sair por cima no Boca, e foi assim que aconteceu. Então até hoje os torcedores continuam falando muito bem dele, um cara que tem muito carinho pela torcida do Boca e é recíproco. Então você pode até achar em algum momento ali no canal do Boca Juniors do YouTube um vídeo onde tem entrevista dele com os apresentadores do Boca, da Boca TV, canal do Boca Juniors TV lá do YouTube. Então o Yarley ele é bem reconhecido lá, bem tratado e com muito respeito. Curioso que ele não é chamado de Yarley, ele é chamado de Pedro Yarley, ou Senhor Pedro Yarley. Então ele é um cara bem respeitado lá pela sua passagem como o brasileiro que vestiu a camisa 10 do Maradona no Boca Juniors. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera, do Yarley, jogador do Boca Juniors, que foi um baita jogador lá no Boca, no Dourados também, no Brasil, certamente, porém no Boca que foi esse grande destaque aqui para nós do Futebol na Fronteira, beleza? Então, a gente vai estar falando aqui mais para frente de outras curiosidades, de outros vídeos de top 5, top 10, jogadores que passaram por times como o caso do Yarley, que foi pelo Boca. Então, mais para frente tem novidades aí, fiquem aguardando.
E peço para vocês continuarem se engajando com a gente aqui, se inscrever, curtir, comentar o canal, para você continuar inteirado do que está acontecendo no mundo desses 4 países: Argentina, Paraguai, México e Estados Unidos. Valeu? Forte abraço!